Vamos. Temos muita coisa aí pela frente. Terceira questão, exame 26, exame 26 da ordem aí. Sem muita delonga aí. Me dizendo aqui que o Flávio atualmente estava ali um pouquinho sensibilizado, né, pela morte da namorada desde a infância. E o Breno não aguentava mais ver o seu amigo ali nessa situação, sofrendo, e passou a incentivar, ou seja, induzir uma situação aí, passou a incentivar o amigo para dar fim à própria vida, ou seja, há uma induzimento em relação à prática ali do suicídio, que dá fim à própria vida, tá bom? Aí, diante desses incentivos, o Flávio acaba se jogando na janela do quarto andar e acabou que caiu ali num canteiro de flores e apenas teve escoriações leves, lesões corporais leves no braço ali que narra a questão. Descobertos os fatos, o Breno é denunciado pela prática de crime previsto no artigo 122 do Código Penal. Tá? Até ali está tranquilo. Aí, recebida a denúncia, o juiz, perante a vara única da comarca onde os fatos ocorreram, determina que seja observado o procedimento comum ordinário, tá bom? Previsto até lá no artigo 394, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, é o procedimento comum ordinário. Aí a família de Breno nos procura como advogado até. Aí vem, o procedimento observado durante a ação penal em desfavor de Breno foi adequada? Aí, conforme nós já demos até uma inicial aqui, não foi. Lembramos que o artigo 122, quando imputado ao crime do artigo 122, lá que é induzimento, instigação e auxílio ao suicídio, o artigo 122, auxílio, instigação e induzimento, está no rol lá dos crimes previstos do artigo 74, parágrafo 1º, ou seja, de competência do Tribunal do Júri. Diz ali o parágrafo 1º, compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes previstos nos artigos, aí vem o rol de artigos, e comenta ali o artigo 22, parágrafo único lá, que causa lesão corporal de natureza grave ou se causar morte, na tentativa, lesão corporal de natureza grave ou causar a morte, tá bom? E tem a especificação lá nesse comando desse preceito secundário do Código Penal, no artigo 122, parágrafo único. Houve modificação pela lei um pouco antes da lei anticrime, né? Houve modificação nesse artigo aí, modificação muito grande, tá bom? Não interessa para nós aí do 31. Então, aqui o procedimento aqui a ser adotado é para o Tribunal do Júri. O Breno vai ter que ir ao Tribunal do Júri, conforme prescreve aqui o próprio parágrafo 3º do artigo 394 do Código de Processo Penal. Nos processos de competência do Tribunal do Júri, o procedimento observará as disposições estabelecidas nos artigos 406 a 497. E o 406 já começa realmente ali da acusação e da instrução preliminar em relação ao capítulo ali do Tribunal do Júri. Então, não é o recurso ordinário comum, não é comum, e sim especial, sendo especial ali Tribunal do Júri aqui. Então, aqui foi equivocada o procedimento observado pelo magistrado, tá bom? Então, aí, 394, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, que deveria ir a Tribunal do Júri, tendo em vista que o artigo 122 está lá no rol do artigo 74, o artigo 122 do Código Penal está no rol do artigo 74, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, que diz que é de competência do Tribunal do Júri os crimes contra a vida doloso, né, seja consumado ou tentado. Tá bom? Ou os conexos a esse. E também corrobora com isso o artigo 5º, dizendo que é de competência do Tribunal do Júri, artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, que é para a constituição do Tribunal do Júri. Então, aqui 122 vai a júri. Tá? Aí vem a pergunta: qual o argumento a ser apresentado pela defesa técnica? Letra B.
para questionar a capitulação delitiva realizada pelo Ministério Público. Ora, aqui a capitulação, conforme nós verificamos lá, ou não, vamos verificar. O artigo 122 fala que para que ocorra o crime em si, que a pessoa responda pelo artigo 122, e do resultado da tentativa tem que ocorrer lesões corporais, da tentativa do suicídio, né? No caso do Flávio aqui, deveria ocorrer lesão de natureza grave, e observamos ali a questão, deixa claro que houve apenas escoriações, houve lesões de natureza leve, então já não responderia por ali. E também deveria o Flávio, se ocorresse a morte dele, aí sim também responderia pelo artigo 122. Como não ocorreu a morte e nem ocorreu em relação a Flávio a lesão de natureza grave, foi apenas leve, então o Breno não irá responder por nada. Fica o caso aqui como atípico em relação ao Breno. Então, fato atípico a nossa situação aqui do que ocorreu com o Breno aqui, tá bom? O espelho de correção narra aqui que o argumento é de atipicidade da conduta, realmente, a atipicidade da conduta, ou que a conduta não é punível, conforme lá, não tem preceito legal para isso, né? Para realizar a punição de Breno. Tendo visto que o Código Penal somente pune a instigação ao suicídio que gere resultado morte ou lesão corporal de natureza grave, tá tranquilo. E quanto à relação ao Tribunal do Júri, já falamos bastante aí em relação à letra A. Então fica aí, vamos para a próxima aí. Gostou, dá um like, não gostou, dê like, vamos continuar. Um abração, valeu!